Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Como está, espero estar com vocês pelo menos até dezembro, né? Toda quinta-feira. É um prazer estar com vocês aqui. E um prazer maior receber de novo nos nossos seminários online uma amiga de longa data, né? Já foi professora aqui da UERJ, ela se formou pela UERJ, trabalhou como biotecnóloga na UERJ, foi professora daqui, depois trabalhou na Fiocruz, em Parmanguinhos, e finalmente pousou na Inglaterra, né? E na Inglaterra, ela hoje ela é uma... Se eu falar errado, você me corrige, Augusta, por favor. Ela é gerente de projetos, é isso? Mudou, Cris. Agora mudou. Eu sou diretora de desenvolvimento de pesquisadores. Então, a diretora de desenvolvimento de pesquisadores. Augusta fez esse contato com o Nottingham, começou no pós-doc dela, lá na Universidade de Nottingham, e na época que a CAP estava funcionando super bem, nós tivemos um projeto em que ela gerenciou esse projeto, que era um projeto da CAPES com a Universidade de Nottingham, em que vários grupos de pesquisa aqui do Brasil enviavam alunos e trocavam informações. Vários alunos daqui do Brasil passaram um tempo lá em Nottingham. Foi um projeto bastante exitoso, que, infelizmente, com a saída do professor Jorge Guimarães da CAPES, ele passou um tempo, ele foi descontinuado. Mas quem sabe a gente um dia volte, né? Bom, Augusta, e lá em Nottingham, ela começou já com essa experiência do projeto CAPES Nottingham, ela começou a desenvolver uma habilidade. Quer dizer, na verdade, ela não desenvolveu a habilidade, ela já tinha essa habilidade, simplesmente ela aprimorou a habilidade que a Augusta nasceu para ser diplomata. E usar a ciência na diplomacia, e a diplomacia na ciência são coisas bastante... As diferenças são bastante grandes, embora as palavras sejam sutis da diferença, né? Eu acho que muito... A Augusta, logo que nós começamos os nossos seminários, ela já fez uma apresentação aqui, e foi uma apresentação que vários alunos gostaram muito e outros me pediram para rever. E, por isso, eu a convenci, no meio dessa diretoria que ela está aí, de pessoal de nível superior e pesquisadores, etc., com a Universidade de Nottingham, né? Ela tem outros títulos que eu esqueci, obviamente, mas que ela pode falar depois, e que ela vai falar para a gente sobre o que é essa diplomacia científica. Eu acho que é um assunto novo que todos vocês vão apreciar bastante. Ruta, mais uma vez, obrigada por você ter aceitado o convite. É sempre um prazer te ter aqui, um prazer maior quando você vem ao Brasil, né? Para a gente tomar um chupinho, bater um papo, e maior ainda quando eu vou para a Inglaterra, porque eu adoro, né? Mas tudo bem, né? Por enquanto... Não vai acontecer, estamos aqui de braços abertos, Cris. E eu queria te agradecer muito pela apresentação, mais do que generosa. Foram 16 anos na UERJ. A UERJ me viu de adolescente a bióloga, a mãe, depois como doutora e docente. E hoje eu posso até depois passar rapidamente um pouco mais sobre diplomacia científica, mas como a Cristina falou super bem, eu acho que eu tive uma vida científica nas ciências básicas que foi assim, muito intensa e muito, muito prazerosa. Eu fico muito chateada quando eu vejo alunos de doutorado, e aqui, então, na Inglaterra, é um drama para um aluno de doutorado, que o doutorado é um sofrimento, a saúde mental durante o doutorado. E eu fico triste porque o meu doutorado, e eu era técnica do laboratório também, e isso, obviamente, se deve muito à Cristina, foi um momento extremamente prazeroso da minha vida.
né? Eu falo que durante o doutorado eu comecei o doutorado com uma filha, um marido e a tese. Alguma coisa tinha que ir embora, quem foi embora foi o marido. A tese ficou. Enfim, um ambiente de pesquisa que eu acho que tem muito a ensinar a laboratórios no mundo todo, né? Aqui na Inglaterra, como vocês podem imaginar, é bastante diferente. E eu acho que, né, a diplomacia científica é isso, né? A gente levar experiências, mais do que qualquer coisa mais rebuscada, levar experiências, troca de experiências em contextos muito diferentes. E dentro dessas reflexões, eu comecei a me aproximar mais de algo que sempre esteve dentro de mim, que é a agenda de equidade, de uma maneira mais ampla, e de equidade racial, que eu acho que no Brasil é algo extremamente importante. Né? A gente começa a ver que no campo da diplomacia científica, eu vou passar alguns links para vocês, tanto da apresentação, que eu acho que eu tenho da apresentação da UERJ, mas outros artigos também, a gente vê que sem uma agenda que priorize equidade, diversidade e inclusão na ciência, a gente vai continuar vivendo muitos dos desafios que o mundo atravessa hoje. A gente estava falando antes de abrir a sala, como é o que está acontecendo na Europa, né? Então, eu estou aqui na Inglaterra. Inglaterra, geralmente, o pessoal fala que o verão foi uma terça-feira esse ano, porque é isso, é um dia de muito sol. A Graça já morou aqui também, né, Graça? Que, enfim, não é como é hoje em dia, que faz calor, que faz 30, 35 graus. 30, a gente teve 39 graus aqui, pela primeira vez na história. Então, vocês imaginam um país que não é preparado para isso. Mas a população europeia, principalmente a população britânica, se esquece que o mundo está passando pelas consequências do aquecimento global com muito menos recursos, de uma maneira muito mais severa e há muito tempo. São ilhas desaparecendo, são desertos sendo formados, e eu acho que isso está diretamente relacionado a uma agenda que é imperialista e colonial. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e vai ser, acho que a melhor parte vai ser conversar com vocês. Então, vamos ver se funciona. Tá certinho? Tá sim, Guta. E o que é interessante também, porque eu pensei que durante muito tempo, e a Cristina sabe das reflexões, né, quando eu decidi que eu não era mais pesquisadora de laboratório, de bancada, e que era a hora de explorar outros territórios, a gente pensa que joga tudo fora, né? E, na verdade, não é assim. E, só para deixar a minha orientadora eterna bastante orgulhosa, né? Agora, até fellow da British Pharmacological Society, eu virei. Então, coisa que eu não esperava mesmo. Então, para mostrar também, né, às novas gerações que existem muitas avenidas e que são veículos para a nossa paixão pela ciência. E se a gente puder fazer isso e trabalhar por um mundo mais sustentável, eu acho que a gente realiza a nossa missão, né, como seres humanos e como pesquisadores. Então, quando eu estava falando da questão da inequidade, né, a inequidade ela não é uma característica do Brasil, ela está distribuída no mundo todo. E eu lembro que quando eu estava fazendo minha graduação, até antes, quando estava fazendo escola técnica, é aquele sentimento de ser a única pessoa na sala, né? Que, graças a Deus, hoje em dia não é mais tão forte. Mas a gente não tinha o vocabulário para falar essas coisas, para conversar esses assuntos, e, mais importante, era algo que não era considerado pelas ciências duras, né? Pelo que o pessoal chama de STEM,
né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e medicina. Não, a gente não falava de raça, de etnia, de diferença de classe, muito pouco sobre gênero. E hoje em dia a gente a gente tem esse vocabulário, não só para as conversas, né, que a gente está tendo como agora, mas revistas prestigiosas como a Science, como a Nature, como Scientific American, como outras revistas de alto fator de impacto indexadas. Agora, o óbvio começa a ser estudado, o impacto do óbvio começa a ser estudado. Ao mesmo tempo, aqui no Reino Unido tem o termo, né, EDI, que é Equality, Diversity and Inclusion, equidade, diversidade e inclusão, mas as pessoas veem que tem mais gente ganhando a vida falando de EDI do que EDI sendo confrontado e resolvido dentro das instituições. Então, esse artigo que foi publicado esse ano no Journal da British Psychological Society, falando que EDI, né, que EDI é Endless Distraction and Inaction, né, distração e falta de ação sem fim. Então, a gente vê aqui, né, a resistência institucional, a hostilidade dos colegas, a resistência das autoridades, a insegurança do emprego, as condições de trabalho, realmente todo mundo falando de vamos ser mais inclusivos, mas as coisas não mudando na prática. E, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, estudiosos, né, de teoria crítica de raça e gênero criaram um novo... como é que fala, Cris? É acrônimo? Tá certo falar acrônimo? Então, um outro acrônimo que é JEDI. Estão colocando justiça antes de equidade, diversidade e inclusão. Então, se a gente pensa, né, do Jedi, né, do Star Wars, coisa de geek, de verdade, né, essa ordem nobre de protetores que se unem para usar força para serem os guardiões da justiça e da paz por toda a República Galáctica. Então, é algo que é muito mais forte. E eu usei essa foto do Samuel Jackson como Mace Undu, porque, igual a ele, muitos de nós trabalhamos com coisas fluorescentes, né? E eu descobri que o sabre roxo que ele usa, ele pediu para usar, ele pediu para criar um sabre roxo para ele. Não era verde nem vermelho, era roxo. Eu achei o máximo, muito, muito apropriado para a vida dos cientistas biomédicos que trabalham com fluorescência. Enfim, então, e eu acho que é isso, acho que o nosso objetivo como cientistas é nos tornarmos Jedis. Para que a gente faz a pesquisa? Porque a gente gosta de se divertir, porque a gente é curioso, mas também porque a gente quer um mundo melhor. Tem alguma controvérsia com o termo, tem sempre gente chata, né, que fala, eu não sei se esse termo é bom, mas, enfim, eu acho o máximo. E aqui tem um disclaimer, né, para vocês, que está aqui a Gutinha do Lins, aluna da Cristina, né, que agora é chefe ou diretora de desenvolvimento de pesquisadores, então eu sou responsável pelo desenvolvimento holístico dos pesquisadores, desde o doutorado até aos nossos líderes sêniores de pesquisa, porque a gente tem programas de liderança e pesquisa que eu coordeno. Então, 25 anos em higher education, em educação superior,
Então, uma série de indicativos que não são condizentes, e aí, se vocês têm problema com imagens fortes, vocês fecham o olho agora. 1, 2, 3 e já. Tem o Mulheres na Ciência também, que é sempre bom. Esse é o meu passado. Essa sou eu, há 500 anos atrás. Eu sou uma mulher negra na América do Sul. Tem só um jeito de se chegar aqui, de ter uma família que está aqui há centenas de anos, e é sendo descendente de pessoas escravizadas, transportadas da África para o Brasil. Eu tive essa revelação chegando na Inglaterra? Claro que não. Mas, às vezes, é muito difícil, quando a gente está vivendo a situação de estar num lugar que 56% das pessoas se parecem com você, e nos lugares que você frequenta, ninguém se parece com você. Isso não é um problema dos lugares, das pessoas que estão naquele lugar, é um problema das estruturas, do peso da colonial, peso do imperialismo, do colonialismo, da escravatura no Brasil e nas Américas. Então, quando os meus antepassados foram transportados para o Brasil, não foi pensando, não, espera 5 séculos, que a sua descendente vai virar uma pesquisadora. Ser pesquisadora não estava no script de pessoas que se parecem como eu. Apesar disso, como eu disse antes, a minha vida foi uma vida maravilhosa. Eu tenho uma família incrível. Não só uma família incrível, como eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida, tanto no Brasil como aqui no Reino Unido. E tudo começou muito cedo, mas porque eu tive acesso a uma educação que não é a educação da maioria das pessoas que se parecem comigo. Então, que começou na Escola Técnica Federal de Química, aqui tem o Jorge, que era a única pessoa assumidamente negra na sala, da minha turma, junto comigo, que nós nos formamos juntos, que agora é professor da UENF, da Universidade Federal Estadual. Acho que o Luiz Botelho tem que... Gente, vamos fechar o... Eu fiz o mute já, não tem problema não. Então, o Jorge é professor de bioquímica na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Aqui nós tínhamos todos 18, 19 anos no máximo. Depois eu fui para a UERJ, um outro lugar de elite, né? Aqui na direita, o prédio Américo Piquet Carneiro. Aqui no 5º andar é o laboratório da professora Tereza Cristina Baixa Fidalgo, onde eu passei esses 16 anos dentro da UERJ, né? De técnico em biotecnologia até professora visitante. Então, aqui, minha vida só glamour, aqui a gente só divide vitória. Que lindas, maravilhosas, Cristina com a minha família, os meus alunos de doutorado maravilhosos também, tantos colaboradores lindos, incríveis, talentosos que eu tive na minha vida, e a oportunidade de ter várias vidas em uma só, né? Desde os barbeiros, que foi que me trouxe a Cristina, foi como eu comecei a minha vidinha acadêmica na UFRJ, até o que a gente construiu junto, estudando metabolismo redox na resposta inflamatória a doenças vasculares e câncer. E é aqui um neutrófilo lindo. Mais do que isso, o que torna, eu acho, a minha trajetória única, mas aqui eu tenho pelo menos 2 pessoas que tiveram uma experiência parecida, poder ter filho, poder ser mãe dentro desse contexto. Tudo isso é algo que não é a norma para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres dentro da academia. E depois, como a gente estava conversando antes, falando da minha filha, né, que é uma mulher que fez filosofia, depois decidiu fazer biociências e agora trabalha na BBC, essa não é a realidade das mulheres negras, nem no Brasil,
onde 56% das pessoas são negras, nem na Inglaterra, onde um número muito menor de pessoas são descendentes, são afrodescendentes. E aqui é o exemplo de uma jovem mulher talentosíssima, a Tomi Akinbadi, que foi aluna do nosso curso de neurociência. Ela fez o bacharelado combinado com o mestrado, se formou com acima de 90% de rendimento, top da turma dela, levou 3 anos para conseguir uma vaga de doutorado com bolsa. E isso mostra que as dificuldades... Ela vem de uma família de imigrantes enfim, o que ela tem de diferente é o nome e a cor. As pessoas como a Tomi, com o rendimento da Tomi, de outras etnias, tiveram uma trajetória bastante diferente da dela. E como existe a Tomi, existem várias outras pessoas. E a gente vê que a exclusão ela começa dentro da academia, quando a pessoa entra na universidade. E isso é um fenômeno que no Brasil, eu vou falar que tem coisas maravilhosas que acontecem no Brasil que estão mudando a cara da academia, mas que ainda é um problema no mundo dito desenvolvido. E quando eu tenho que fazer um caso, por que a diversidade é importante com os meus colegas aqui na Universidade de Nottingham e em outros lugares do mundo onde eu tenho dado essa palestra, eu mostro essa imagem. Cris, eu vou te usar como cobaia. Qual é a diferença entre a imagem da direita e a imagem da esquerda? Tem que tirar do mute. Esquerda, direita. Para mim é tudo igual de um lado aqui, do lado direito. Que bom. Tudo é igual, né? É tudo igual. Eu também. Agora, o pessoal que está aqui assistindo pode pensar diferente. Para mim, é exatamente a mesma coisa também, apesar de eu ter feito biologia. Mas quando a gente olha bem perto e a gente vai, né, tira dessa imagem panorâmica, a gente vai para o solo, olha a diferença. Então, do lado esquerdo de vocês, nós temos uma vegetação, uma floresta nativa, super diversa. Do lado direito, a gente tem uma floresta de eucaliptos. Não precisa ser ecologista para ver a diferença. Isso é um fato. Os ecologistas chamam o quadro que está à direita como desertos verdes. É o que acontece quando as pessoas... eram práticas do passado. Não tem problema a gente desmatar, não. A gente coloca um monte de eucalipto, fica tudo verdinho. Aí a gente vê que, mais ou menos, né? Fica tudo verdinho como? Quando a gente pensa na devastação da Amazônia, né? Que essa situação triste que a gente está passando nos últimos 4 anos, que se intensificou nos últimos 4 anos, não é só plantar. O que a gente perdeu está perdido para sempre. A gente pode tentar deixar que a natureza faça o reclaiming, né? Como é que se diz reclaiming? Eu não sei como é que se fala em português, mas, enfim, que retome o local naturalmente. Mas a gente não pode... Não é só uma questão de colocar um monte de gente de coisa verde para crescer no lugar, né? Monoculturas são extremamente nocivas. E é o que a gente tem na academia, ou teve historicamente, né? Uma monocultura. Então, como um colega meu falou algumas semanas atrás, a gente tem uma série de pessoas honorárias, né? Tem uma série de pessoas honorárias que mulheres que são homens brancos honorários, homens negros que são homens brancos honorários, que tiveram que se desinventar para se adaptar dentro da academia, que é algo tão nocivo quanto não estar dentro da academia. Então, a gente tem que pensar na diversidade, que ela é importante para o ecossistema científico prosperar. E a gente vê hoje uma série de exemplos do que acontece quando a gente só tem um jeito de pensar dentro da academia.
Então, há alguns meses, eu tenho que tirar esse slide, esse livro, porque essa moça ela fez umas declarações complicadas contra e transfóbicas. Então, a gente tem que ser coerente no que a gente faz. Mas esse livro que ela publicou é muito interessante, que o nome do livro é A Mulher Invisível. E aí saiu esse artigo, na época que o livro são lançado, como a verdade macabra de um mundo construído para homens, né? De colete à prova de facada até batida de carro, tudo é feito pensado em homem. E a gente precisa ir muito longe para ver que não é qualquer homem, é um homem muito específico, é o homem caucasiano, habitante do hemisfério norte, com ascendência europeia, é feito para esse homem. Se a gente pega essa parte da população, a gente tem um mundo desenhado para menos de 9% da população mundial. Isso não pode dar certo. Então, quando a gente vê aquecimento global, o uso de petróleo desenfreado, e tudo isso não é para a população mundial. É algo que foi feito pensando somente no próprio umbigo, e no próprio umbigo de algumas pessoas. Então, não é para a gente ficar assustado que malária, estou aqui olhando o relógio, que malária, que é algo que basicamente mata bebê preto, é o que malária mata na África. A gente não tem uma cura para malária. Teoricamente, menos complexo do que o Covid, por alguns pesquisadores. A gente não tem uma solução eficiente, mas a gente tem uma solução extremamente eficiente para disfunção erétil. A gente não vai entrar aqui, eu estou no meio de farmacologistas, não vamos entrar nos detalhes, mas é a realidade. O que a gente prioriza pensando em humanidade? A gente prioriza aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê. Se a gente tem um meio que não é diverso, a gente vai ter uma pesquisa que não é diversa, que não vai funcionar para todo mundo. A gente tem outros exemplos, mulheres que morrem de infarto porque não é diagnosticado adequadamente, pessoas que têm angedema usando captopril, que não deve ser utilizado por pessoas da etnia negra. Os exemplos dentro da farmacologia e além são muitos. Então, a gente tem que pensar, como cientistas, como pesquisadores, que a nossa função não é olhar só o nosso umbigo, é pensar na maioria global. E a maioria global é a maioria das pessoas que a gente tem no Brasil. Pessoas negras, pardas, descendentes dos povos nativos. Mais uma prova de como a situação é perversa é esse artigo que saiu na Science Advances, mostrando o privilégio interseccional de homens brancos não deficientes físicos e heterossexuais. Então, a gente tem aqui uma escala decrescente de privilégio. Então, um trabalho super bem desenhado por uma engenheira que se tornou cientista social, algoritmos malucos, várias equações, mas, basicamente, para pessoas menos privilegiadas intelectualmente como ela coloca de uma maneira bem didática o que acontece. Então, a gente tem aqui, no primeiro quadradinho preto, homem, branco, heterossexual, sem deficiência física. Em amarelo, a gente tem mulheres heterossexuais sem deficiência física, seguidas por, aqui no azul, homens negros heterossexuais sem deficiência física. Aí a gente vê aqui no final
mulheres negras, heterossexuais, sem deficiências físicas. As únicas pessoas que estão nesse grupo aqui, a gente vê as barras começam a ficar bem maiores, são pessoas não brancas, pessoas não brancas com deficiência física e ou membros da população LGBTQIA+. E aí, eu vou passar rapidamente, por causa da questão de tempo, ela tenta fazer estratificação com inclusão social, harassment, respeito profissional, salário, oportunidade de carreira. Somente, e vocês conseguem ver aqui que a barra branca, a parte branca das barras, é o que não consegue ser explicado. O gap não é explicado de maneira nenhuma. Então, a gente vê que, principalmente para inclusão social, a diferença entre assédio no trabalho e respeito profissional, mais de 80% dessas diferenças não conseguem ser identificadas se pensando somente em questões como responsabilidade familiar, quanto de esforço a pessoa coloca no trabalho, variação nas características dos diferentes empregos. Tem aqui mais de 80% de diferença entre as pessoas dessa escala que ela construiu, que você simplesmente não consegue uma explicação além de racismo e misoginia. Do outro lado da balança, né, que a gente não pode só falar por que é ruim, a gente fala por que é bom, esse trabalho do Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, a Cristina sabe quantas vezes eu tentei publicar no PNAS sem sucesso, tipo assim, sonho de consumo, saiu esse trabalho, o paradoxo da diversidade e inovação em ciência. Então, tem umas figuras lindas, metade delas eu não entendo, mas eu acho muito, muito lindas, como essas que eu coloquei aqui para vocês, mas eles colocam bem grande como significância do trabalho é mostrar que pessoas não brancas, isso nos Estados Unidos, com mais de 25 mil teses, um estudo gigantesco, pessoas não brancas e mulheres, brancas ou não, inovam numa taxa muito superior ao padrão, que é homem branco, só que a inovação que é produzida por essas mulheres e pessoas não brancas não como é que se diz? Não é capitalizada, não é transferida para as indústrias, para as fases subsequentes do processo de inovação, e a inovação que é produzida por pessoas, que é o convencional, homem branco, europeu, Então, a gente vê que, hoje em dia, tudo aquilo que a gente sentia e que não dava para falar, porque, se você falar que isso acontece, dizer que dá uma de coitadinho. Então, a Cristina sabe, minha posição sempre foi muito diferente. Sempre foi ser altiva e fingir que nada estava acontecendo. Mas a gente vê agora, na prática, de maneira mensurável, todas essas questões. Então, a gente consegue ver e consegue perceber um shift na sociedade, um shift naqueles ambientes meritocráticos por natureza, em perceber que a meritocracia é uma falácia, que a gente tem outras forças que estão prejudicando o crescimento da ciência, a ciência ser para todos e não para alguns. Então, esse trabalho que foi publicado no HDG Advances, falando que nós temos que cultivar a diversidade e o antirracismo para o sucesso da empreitada científica. E eu acho que a gente realmente tem que pensar
numa blueprint. Como é que se fala blueprint? Num padrão, criar um padrão. O padrão não existe, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que fazer igual um arquiteto, né? Blueprint é aquilo que o arquiteto faz, que eu esqueci o nome. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que construir do nada, conversando uns com os outros, como ter uma política ou várias políticas que posicionem diversidade em settings científicos de alta performance. Então, a gente fala muito de igualdade e inclusão. Eu diria que o que a gente quer liberar abolir essas práticas que são péssimas para todo mundo. Não é como a gente fala aqui do homem branco, parecendo que ele é o vilão e que está se beneficiando. Quem é que está se beneficiando do mundo como ele é hoje? Quem é que está se dando muito bem? Uma porção pequenininha da população. O mundo, do jeito que ele opera hoje em dia, ele não está funcionando, porque coisas como empatia, como diversidade, como justiça foram colocadas de lado. E a ciência, infelizmente, se colocou ao longo dos últimos séculos, desde o iluminismo, numa situação, a ciência é apolítica, a ciência não se envolve com essas questões, a ciência nunca tem culpa de nada. Na verdade, toda decisão, quando a gente pega uma pipeta, quando pega uma placa de 96, a gente decide, naquele momento, como aquele experimento vai ser desenhado, quem a gente vai incluir naquele experimento. A gente sabe, eu sou de uma geração, nós somos de uma geração que usar rato fêmea era ruim, porque deixava o experimento todo maluco, por causa dos hormônios. Nós fomos todos criados dessa maneira. Como é que a gente pode retomar e reformular o modo de pensar? Então, acho que um primeiro passo é repensar o que é excelência. Excelência, no mundo como todo, é muito confundida com agressividade, com ser ambicioso, ser egoísta. E eu acho, eu não acho, eu acredito, e eu tento viver isso, que a gente precisa usar a empatia como uma ferramenta estratégica. A gente tem que dar suporte, e eu me sinto muito agraciada, porque isso é algo que eu tive a minha vida inteira, a condições e ter um ambiente científico, um ambiente de pesquisa e acadêmico que deixasse a minha criatividade correr solta. Nós precisamos democratizar as oportunidades. Como meio científico e de pesquisa, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações e pelas consequências dela e ter um comprometimento enorme com a emancipação do indivíduo. Isso não são palavras de Maria Augusta, quem dera, são palavras da Maria Montessori, no início do século XX, são palavras do Paulo Freire, palavras de outras pessoas que se dedicaram para entender o que é educação e estendendo isso, o que é pesquisa. E aqui, assim, as coisas pequenininhas que a gente pode fazer dentro desse espaço. Eu não fui cria direta do programa de iniciação científica, mas a Cristina me colocar debaixo da asa dela como técnica, uma menina com 18, 19 anos, que queria fazer graduação, é consequência do programa de iniciação científica. E é isso que, depois desse soul searching, né? essa peregrinação interna que eu tive que vivi nos últimos anos, e, obviamente, entendendo o ambiente aqui, a gente começou na Universidade de Nottingham, e isso também seguindo
a minha experiência como diretora do Ciência Sem Fronteiras na School of Life Sciences, daqui de Nottingham, convencer a criar o programa de iniciação científica que a gente chama Excel in Sciences. Então, aí eu fico com vergonha. Eu falo para todo mundo, não, porque isso tem no Brasil há mais de 60 anos. Não sou eu que estou inventando, mas o pessoal acha legal, acha diferente, acha cool, e aí cria. Mas é o que a gente faz. O programa de iniciação científica, eu acho que é um dos grandes motivos da gente ver a mudança dentro da academia brasileira, a despeito de todo mundo, junto com as ações afirmativas. Então, por que isso? Porque não é só uma questão... tem uma questão prática muito importante. E aí o que eu falo, que é um rip-off do PIBIC. A pessoa tem que sobreviver, a pessoa precisa de dinheiro. Senão, sempre as mesmas pessoas com renda, pessoas com suporte, vão ser aquelas que vão continuar na academia. A gente não pode se dar o luxo de ter uma academia que representa só quem pode estar na academia. A gente precisa de uma academia que recrute todo mundo. Então, o financiamento, o suporte financeiro é de extrema importância nesse processo. A gente, aqui na Inglaterra, você acha que é tudo lindo, né? Não, não é. A gente tem aluno que chega pernoitado porque passou a noite trabalhando em hotel, limpando paciente geriátrico, carregando coisa dentro de pavilhão da Amazon. Então, como é que a gente pode esperar que essas pessoas tenham um rendimento igual a quem passou a noite conversando, bebendo no bar, se distraindo? É outro tipo de... É uma vivência muito diferente. E aqui tem 3 doutoras maravilhosas que são do nosso programa de pós-graduação, que é o meu programa de pós-graduação também, que eu tive a honra de ser aluna e docente. E eu era a pessoa que trancava a porta do anfiteatro depois de 12h15, para ninguém entrar, só para assinar o livro. Então, a gente tem aqui a Ana Paula Oliveira, que é professora da UFRJ. A gente tem a Natália Filizardo, que pelo menos até a última vez que eu soube de notícias dela, ainda estava na UERJ. E a gente tem a doutora Girlane Silva, que trabalha na rede municipal de ensino, fazendo algo extremamente importante, que a gente não dá importância, de como é importante ter doutores dentro do sistema de educação básica. Essas 3 meninas, eu lembro muito bem, se elas não foram da primeira turma, foram uma das primeiras turmas com ação afirmativa dentro da UERJ. E vários colegas falando, a gente vai baixar o nível, vai ser terrível, porque a gente vai ter que nivelar por baixo. Nada disso aconteceu. Agora, vocês imaginam, sendo uma pessoa assim como eu, ouvindo essas coisas. E elas estão aí como prova de como, quando a gente faz as coisas com intenção, quando a gente atua com intenção, com propósito e de maneira responsável, o que pode ser feito. Então, eu vejo os posts da Ana Paula no Facebook, que coisa linda que é, né? O cuidado que ela tem em representar a origem humilde dela, uma pessoa, se eu não me engano, da comunidade, que cresceu na comunidade do alemão, que agora é professora, foi aluna do Egberto e da Patrícia, e é professora da UFRJ hoje em dia. Que coisa maravilhosa, que exemplo é esse? Então, são esses exemplos que eu passo para os colegas daqui. E a gente precisa de uma rede de co-conspiradores. E é tão bom que, nessa caminhada, colegas como a diretora da National Geographic Europe, da National Geographic Society Europe, que tem o programa de Explorers, é uma das mais fervorosas advogadas
do Excel in Science, e a gente todo ano tem um evento com os Explorers, e a gente tem 2 aqui, a Lídia e o Ricardo Rocha, que participaram da primeira edição, a gente já está na terceira. Os amigos de uma ONG de Nottingham, que é o Ignite Futures, que o propósito deles é levar educação, mais do que levar educação, levar pesquisa científica a todos os recantos da grande Nottingham, que é um lugar de grandes diferenças, onde você tem um monte de gente sem dinheiro. E aqui o Blast Fest, que assim, que são maravilhosos, eles organizam várias ações ao longo do ano para a população africana e afro-caribenha do Reino Unido, mostrando exemplos de pessoas que trabalham em pesquisa. E eu nunca vi, estando no Reino Unido há 11 anos, foi a primeira vez que eu vi um monte de mãe, avó e bisavó junta com as crianças e fazendo experimentos, negras, né? Principalmente, fazendo experimentos e tendo perguntas sobre ciência, como é que é ter uma vida em ciência. Foi, assim, centenas de pessoas, uma coisa assim que realmente aquece o coração. E a Black Women in Science Network, que eu sou a advisor delas, que a Tommy, que é aquela menina que eu falei no início, criou para aumentar a participação de mulheres negras na ciência. Então, a gente tem que ajudar quem vai entrar na ciência, mas nós temos que nos ajudar. Nós, enquanto líderes em pesquisa, em acadêmicos, é igual a máscara de oxigênio. A gente tem que se reoxigenar para reentender a academia. Então, esse ano a gente teve a primeira Research Culture Conference na Universidade de Nottingham, junto com colegas da Holanda, de um consórcio de universidades holandesas e a Universidade de Connecticut. A gente criou um coletivo que agora vai se reunir todo ano. A primeira reunião foi em julho, cujo acrônimo é I Care for Justice, eu me importo com justiça, que é fazer um estudo comparativo e interseccional dos avanços em equidade racial e justiça. E esse é o que eu estou trabalhando agora, é um grant grande. O primeiro esquema da UK Research Innovation. A UK Research Innovation é uma mistura de CAPES com CNPq. Aqui a maior agência de fomento britânica, onde a gente vai estar submetendo um grande consórcio para o primeiro grant para pesquisa e intervenções em equidade, diversidade e inclusão no Reino Unido. Então, desde quem está em pesquisa, como a gente pode melhorar, como a gente pode fazer o rollout de iniciação científica por todo o Reino Unido, se possível, até entender o que impede a agenda JEDI, a agenda de justiça, equidade, diversidade e inclusão. Então, esse é o mundo que a gente tem. Como a minha avó ela fala, né, que é um mundo de choro e ranger de dentes. Esses são os tempos que nós estamos passando do holocausto nuclear, que não está muito longe da gente, com essa sandice da guerra na Ucrânia, fome que voltou com força por todo o Brasil, o aquecimento global, violência, principalmente violência contra as mulheres, plástico no oceano, é uma desgraceira. E a gente teve Covid para piorar a situação. Mas a gente tem que acreditar que, como Jedis, que nós somos, a gente pode... Aqui, Cris, PowerPoint 1995 para você. A gente pode acabar, ou não acabar, mas mitigar as consequências da desorientação humana. E fechando, eu juro, tem essa passagem de um livro da Toni Morris, que é chamado Beloved. Eu não sei como é que é a tradução Beloved em português, mas é uma passagem que fala de uma sacerdotisa
né, numa república de escravos, no meio dos Estados Unidos. E aí ela falou, né, tá aqui, ela falou para eles que a única graça que eles podem alcançar é a graça que eles podem imaginar. Se eles não conseguirem ver, eles não vão ter. Então, eu acho que é isso, a gente tem esse movimento de sonhar junto, para criar um futuro que a gente não sabe, que a gente não viu, porque ele não existe, mas vai existir. Muito obrigada, eu adoro essa palavra africana, Ubuntu. Eu sou porque vocês são. Muito, muito obrigada, Cris, pela honra. Obrigada a você, Augusta. Foi realmente assim uma porrada que a gente leva, que você sempre consciente, né? E eu primeiro vou deixar abrir, porque eu começo a falar, não paro, né? Como diz o Bencalha. Aí, se alguém quiser fazer perguntas, mas foi ótimo, então, muito, muito legal, fico orgulhosa de você, minha amiga. Eu queria fazer um comentário, não é nem exatamente uma pergunta, assim. Guta, eu sou claramente muito branca, né, de origem europeia, mas sou mulher e tenho sotaque latino. Na década de 90, quando eu fui fazer o doutorado, que eu ia para a Inglaterra, eu sofri muito, assim, você não tem respeitabilidade, né? A sua fala não tem, você não tem lugar de fala, né? Assim, às vezes eu fazia um comentário que estava correto, mas ele só era considerado correto quando algum lord inglês né, concordava comigo. Assim, eu tive algumas vivências em comitês, nos comitês que eu participava, que realmente era muito difícil ser mulher e ser latina. Então, assim, eu elevo isso a, não acho que nem décima, centésima potência para o que você está colocando agora, né? Assim, mas a questão que eu fico pensando assim, em termos de Brasil ou América Latina, é que a gente ainda tem uma cultura realmente muito... não é ficar chamando tudo quanto é homem de machista, não, mas a cultura, até as mulheres, tem mulheres no poder que ainda pensam muito assim, né? São assim, machistas. Não se acham, mas são. Assim, né? É aquela coisa, a pessoa não se acha, se você falar que ela vai ficar indignada com você, mas no fundo age como? Eu fico assim, assim, além todos esses trabalhos que você procura fazer, tudo, o que a gente pode fazer para quebrar isso, assim, que não leve mais 100 anos? Assim, que eu, às vezes, tenho a sensação que levará outro século para a gente conseguir mudar um pouco essa dinâmica. A gente levou 200 anos de independência e não conseguiu ser independente ainda, né? Totalmente. Então, não sei quanto tempo a gente vai esperar, né? Eu concordo. É o que eu estava falando, né, Graça? Tem o povo honorário, né? Tem o homem honorário, tem o caucasiano honorário. E eu fico... Porque eu sou... O que eu não falei antes, eu sou presidente ter saído da bancada. Eu falo aqui para vocês de uma maneira que a gente tem que contextualizar também, né? Quando eu estava na bancada, quando eu me entendia como uma pessoa cientificamente ativa, e criando filho, e fazendo as coisas, eu não tinha energia para ter essas discussões, porque drena muito. Né? A gente tem que estar num ponto de vida que determinadas responsabilidades não estão mais lá. Então, eu quero acreditar que eu, você e Cristina, porque nós somos pessoas precoces, começamos muito cedo, agora a gente tem um pouco mais de liberdade, né? A gente não está criando filho, a gente não está, né, com a barriga na bancada todo dia por obrigação. É mais fácil a gente se afastar e ver, né, o todo. E eu acho que são nas pequenas coisas, né? São como eu falei, eu acho que é empatia, né? Quando a gente consegue ir além da gente mesmo e tentar ver o outro,
nas pequenas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que acontece um monte aqui no Reino Unido é a precarização do trabalho. A gente acha que a precarização do trabalho é algo que só acontece no Brasil. Não, a precarização do trabalho científico aqui é uma verdade. Pessoas trabalhando com contratos de 3 meses, que renova a cada 3 meses. Como é que um chefe de laboratório pode deixar isso acontecer? Né? Como Isso que você falou, pois é, isso que você falou que me lembrou, assim, essa questão da garantia financeira, isso é uma verdade, assim, porque com essa, assim, você pode até dar o apoio, o que eu fico vendo, assim, todo mundo está muito preocupado em apoiar enquanto a pessoa está no estágio, enquanto ela está na pós-graduação, mas não é só isso. Se você não oferecer a ela, no futuro, um trabalho, uma atividade estável, e a pessoa não vem de uma família que pode bancá-la durante, sei lá, trocentos anos, ela vai largar e ela vai procurar um lugar onde ela tem um emprego, né? Uma coisa mais assim. Isso me preocupa muito, porque a gente está vendo a fuga geral. Eu sei que não é só no Brasil, mas no Brasil em especial é a fuga de cérebros. E assim, porque não precisa nem ser assim de extrema pobreza, assim, uma classe média, alguém da classe média aos 30 anos, se ela não tem perspectiva de emprego, ela vai sair. Exato. E a mulher é a primeira a sair mesmo, pela pressão, né? Cultural, familiar, etc. e tal. Isso e me surpreende. Não, na verdade, eu vejo também, isso. Né? Nós estamos. Eu vejo aqui a gente está perdendo homens na ciência. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres na ciência, quer dizer, com ciência que eu falo assim, de continuar uma carreira universitária e científica. Se ele consegue um emprego estável, tá? Você vê que ele fica e vai lá e ele vai ter sempre a história do homem caucasiano, né? Está lá na frente, ele tem mais oportunidades, porque a mulher tem mais filho, tem isso, tem aquilo. Agora, nós estamos com as mulheres ficando mais na bancada, porque elas se consideram, elas podem esperar mais, ou têm mais paciência, ou elas acham que pode esperar mais, né? E as oportunidades continuam mais restritas. Estão restritas, com certeza. Com certeza. Agora, tem uma pergunta da Amanda. Amanda Maria, você consegue ler no chat? Sim, eu vou ler aqui. Achei a palestra extremamente importante. Obrigada, Amanda. Quanto à competitividade que é incentivada indiretamente no meio científico entre mulheres, quanto à produção, a comparação, o que a senhora acha sobre isso? Qual seria o caminho para diminuir essa prática, já que muitas vezes vem do próprio chefe do laboratório? É uma verdade, são coisas que a gente tem que entender e contextualizar, né? Uma coisa que eu estava falando para uma amiga essa semana, que nessa proposta, né, que a gente está tentando fazer essa coisa assim, tipo era de aquários, né? Vamos resolver todos os problemas do mundo. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Longe disso. A gente é uma prospecção de saídas. Mas a ciência, ou melhor, a academia, isso é algo que a gente tem que entender também para mitigar os efeitos negativos, ela é baseada em inequidade. Isso é um fato, né? Igual um sistema feudal, que você tem o senhor do feudo, e aí você tem quem você vê e acha que é o senhor do feudo, ele é o vassalo de alguém. É o vassalo da agência de pesquisa, é o vassalo da administração da universidade. Então, é um sistema que é uma pirâmide, né? Que não é igual, que realmente tem essa característica. A competitividade, infelizmente, ela é inerente ao ambiente científico. Mas eu lembro que eu conversava com os meus alunos, principalmente com o Pedro, com a Vani, nas discussões que a gente tinha, todo mundo que faz ciência tem hipertrofia de ego. Todo mundo que faz o que a gente faz
tem um ego que é um cadinho maior do que o ego do resto da sociedade. A gente vive na competição. O problema é quando a hipertrofia vira neoplasia do ego. E é isso que a gente vê acontecendo bastante, né? E que, enfim, a pessoa quer e quer produção, não interessa como é que a produção vai vir, não interessa como é que vai ser. Ah, não conseguiu, vai ficar até mais tarde no laboratório. Olha só, fulano faz isso melhor do que você. E é com o chefe do laboratório, e lembrando, o chefe do laboratório foi estudante de alguém, que foi estudante de alguém. Então, são gerações enfim, é um jeito de se viver dentro da ciência, que eu acho que agora a gente está tendo a oportunidade de parar e pensar se esse é um jeito sustentável de fazer ciência. Então, a partir do momento que a gente consiga, Amanda, parabenizar ou recompensar chefes que pensam além da produção, né? Ter mais de 100 artigos no ano, e as universidades, as agências de fomento pensem como os alunos foram graduados, aonde eles se colocaram depois, comece a dar valor a esse lado que sempre foi o lado das mulheres dentro da academia, principalmente das mulheres sêniores, de tentar ser mais inclusivo. Quando a gente começar a dar valor para isso, seus alunos, ok, você tinha esse bando de alunos no seu laboratório, o que eles estão fazendo agora? O que eles fazer uma prospecção em 5 anos, como é que as pessoas estão colocadas, qual foi o apoio, sabe? Tem algum tipo de... Não é só penalizar mau comportamento. Mau comportamento tem que ser penalizado sempre, mas recompensar quem age de uma maneira... Recuperar a palavra mérito, talvez. Eu fico tão incomodada com essa coisa, porque mérito, essa história da meritocracia virou um palavrão, né? Porque a meritocracia incluiu tudo que você falou antes. Mas existe a palavra mérito e ela tem um significado no dicionário, né? Então, você é uma pessoa que tem o mérito de ter feito algumas coisas. Só que hoje o mérito, tá? Você não pegou nada para trás. Ou seja, se você pegar... Até tem um grupo na Holanda que está fazendo um novo tipo de currículo, né? Isso. Eles estão exigindo um novo tipo de currículo. Né? Que eu acho super interessante, inclusive para a Academia Nacional de Medicina, desculpa, a Academia Brasileira de Ciências, ela está selecionando os candidatos, né, exatamente dessa maneira. Ela te pergunta o seguinte: o que você fez na tua vida, tá, que você tem como a tua contribuição? Não importa se é paper, não importa se é patente, não importa se é uma boa ação social, lá o que seja. Mas o que isso importa na tua vida? Onde que estão as pessoas que você formou? Sim. Né? O que é um prêmio para você? Né? Então, eu acho que, nesse contexto mais amplo, você pode recuperar a palavra mérito. Então, você tem mérito não porque você, como você falou, é um homem branco, caucasiano, que teve mais oportunidade, mas você é uma pessoa... Desculpa. Né? Não é Covid, é alergia total. É uma pessoa que você fez por fazer aquilo e o teu mérito está nisso, não porque você tem um background que te favoreceu, entendeu? E hoje em dia ainda você não pode usar isso. Não sei, eu posso estar errada no meu texto. São as muitas excelências, né? As pessoas são excelentes de diferentes maneiras. A gente vê excelência de uma maneira muito, muito limitada. Então, a gente chama currículo narrativo. Narrativo. E... Vê a pergunta da Laís, Guta? Tá. Sim. Só fechando, até
quantos filhos você teve, quantas licenças de maternidade você teve, entra no currículo narrativo aqui. Eu posso comentar? Pode. Oi, Yael. Tudo bom? Cheguei aqui Tudo super bom? atrasada, desculpa. Queria tanto assistir, perdi o fio da meada. Aqui no Brasil, a gente é muito restrito nas análises, né, na academia. Né? Então, a gente vê como é que está o currículo. E aí, quando você tem poucas vagas, né, você tem poucos espaços, a competição se acirra. É inevitável, não tem como ser diferente. Então, falar é muito fácil, né? A gente não pode ser competitivo, mas, na verdade, é isso. Tinha que mudar a forma de analisar e escolher as pessoas sem ser tanto como é, por exemplo, em concursos. O concurso virou uma níveis, né? No último nível, para você ter um emprego público, você vai ver quantos papers a pessoa publicou, quantas pessoas ela orientou. É tudo muito quantitativo, mas de uma maneira muito restrita. Eu acho que tem que ser quantitativo para evitar distorções, mas essa forma, não estou vendo isso. Você tem que ter um lado quantitativo, mas você tem que levar em conta o lado subjetivo, a história da CAPES lá, entendeu? No fundo, ele está fazendo um monte de coisas subjetivas, tá? Mas o que vai contar, tá? Para você classificar, você vai ter que botar a objetividade naquilo, a quantidade. Então, é complicado, porque, na verdade, as instituições que querem ser autônomas, tá? Elas não têm accountability, não querem accountability que vem junto. Né? Então, quando você tem autonomia para escolher, você tem autonomia para colocar uma pessoa dentro de uma instituição, ou você tem autonomia para colocar o aluno dentro do teu laboratório para fazer uma coisa e deixar ele ter uma autonomia, ele tem que ter accountability daquilo, ou seja, ele tem que sofrer a consequência daquilo, né? Ele vai ter que ser responsável pela consequência daquilo. Então, eu acho que a gente fala muito autonomia sem ter accountability. Né? Eu não consigo traduzir essa palavra. E assim, a minha experiência aqui, que a gente acha que o negócio que a carência no Brasil ela é multifatorial, né? São carências em muitos níveis. Mas aqui é muito pior. A taxa de conversão de doutores em gente na academia é muito pior do que no Brasil. Mas não tem outras oportunidades em outros lugares? Exato, porque o entendimento aqui, que eu acho que é um entendimento que, eu não sei, de repente as discussões elas avançaram no Brasil, é que a sociedade precisa de mais doutores. Esses doutores não têm que estar dentro da academia. Sim. Eles têm que estar na sociedade. E aí, por isso que eu acho na educação primária é super importante, totalmente diferente uma pessoa que teve a formação de PhD e pós-doc e vai para a educação primária. A minha filha teve vários professores em escola pública aqui, que são doutores, eu acho que é algo que está começando no Brasil, mas eu não sei se tem o reconhecimento que deveria. Aqui, o número de carreiras dentro da universidade é gigante. Eu, por exemplo, eu estou a minha unidade é uma unidade educacional, mas não é uma unidade acadêmica. Então, eu sou responsável pelo desenvolvimento, tem um time grande que cria, dá aula, eles são um nível de lecturer, senior lecturer, eles não são da carreira acadêmica. Pois é, aqui a gente não tem essa oportunidade. Não tem. Então, fica muito ruim. Fica, realmente, né? Fica muito restrito. Agora, isso que você mencionou também eu queria comentar isso, porque isso é uma coisa que me incomoda. Isso do... quantos filhos você teve, quantas licenças maternidade você teve. Esse é um movimento que está acontecendo no Brasil, está acontecendo dentro da UERJ, né? Que tem um lado positivo, mas que me incomoda porque eu vejo um lado muito negativo, que é o reforço da desigualdade entre homens e mulheres. Por quê? Deixa eu tirar. Rafa! Oi, fala aí. E aí, Guta, tudo bem? Tudo bom? Porque você coloca, então, que a mulher tem direito
obviamente, ela tem direito a uma licença maternidade, mas você não... E aí ela tem que ter um benefício associado. Aqui, por exemplo, na UERJ, foi colocado mais 1 ano no período para contar para o Prociência. Então, você estabelece, óbvio, ela é mais punida, né? Por ter filho e ter que amamentar e ter que cuidar e não sei o quê, mas aí você reforça esse comportamento de que a mulher tem que ter esse trabalho, porque, afinal de contas, ela tem até mais 1 ano, por exemplo, com paciência. Então, é ela mesma que tem que ficar cuidando do filho, ela mesma que tem que levar no médico, é ela mesma que tem que ficar mais tempo com ele, afinal de contas, entendeu? Eu acho que o que tinha que ser feito era outra coisa, era uma política de favorecer a divisão de cuidados, né? Se você é mãe, ele também ele é pai. Então, beleza, vai ter 6 meses para ela, vai ter 6 meses para ele. Porque ele tem que tomar conta, ele tem que ter a responsabilidade também. E você reforçar essa política de proteção às mulheres, você só reforça esse comportamento. Estou dizendo que não tem que ter, mas parece que a gente sempre resolve lá na ponta. Em vez de resolver a causa, a gente resolve lá no final. Sabe? Verdade. É como verdade, a política porque de cotas. A política de cotas é ótima, mas, porra, continua sendo uma merda o ensino fundamental, uma merda o ensino médio público. Então, porra, não vai resolver nunca, entendeu? A gente vai ter que ter cotas para sempre se a gente não resolve na base, sabe? Então, as políticas lá no final são legais, mas não resolvem o problema que é o machismo em relação às mulheres. É o problema do machismo. Eles não tomam conta, eles não têm a mesma responsabilidade que a gente tem. Até porque ele pode chegar para você e falar: você tem 1 ano a mais, eu não tenho, eu tenho que trabalhar. Exatamente. Mas eu vejo isso também nas mulheres na academia, que você está falando. As mulheres ficam na academia. Em parte, os homens vão trabalhar, né? E as mulheres ficam na academia. Olha só, eu sou de prova que o André Mencalha não é assim, não. Eu tenho provas que o André não é assim, não, tá? O André chega junto. Ele divide bem. Tem sempre as exceções. Eu quero entrar só com uma pergunta aqui para a gente não estender demais, que um assunto que tem tem uma pergunta, tem um comentário, a Laís pergunta exatamente o que a Yael está falando, né? Sobre essa ciência, a maneira equânime do peso da maternidade, né? Que a gente estava exatamente discutindo isso. Né? Verdade, é. E a Ariela estava falando a importância que ela teve de ter a professora do Pedro II e da Escola Técnica, do Provoc também, como com doutorado. Né? E aí, então, eu queria voltar a um negócio que é um assunto que tem me incomodado, porque eu estou para conversar com você há um tempão sobre isso. Né? Eu não sei, vocês sabem que a Augusta, assim como outros alunos, pelo menos a que eu conheço aqui do laboratório, né? Que são pessoas de descendência negra, elas não entraram por cota. Eu tenho vários alunos, né, de cota, que agora não pode chamar de cota, mas essas são afirmativas. A minha pergunta é o seguinte: eles estão rediscutindo o problema da cota. Né? Obviamente que nesse governo doido vai se discutir tudo que... Eu queria que você, que acompanhou pré-cota e o atual, e vem acompanhando, que eu sei que você acompanha, né? Até porque a academia falou um bocado nisso, da Helena tem falado sobre isso, né? Como é que você vê o ganho da cota e o que pode melhorar nisso? Porque eu vejo assim, um ganho enorme. Eu tinha algumas reticências antes, hoje eu vejo, pelo desenvolvimento das pessoas que passaram aqui pelo laboratório, pelo menos aqui, eu vejo que foi um desenvolvimento grande, mas e quando eu falo cota, não é só para negro. Sim, escola pública e pessoas de baixa renda. O que eu vejo é uma pouca... A minha crítica hoje é pouca accountability, exatamente. Sabe? Não tem a universidade não se acha no direito de cobrar, que eu digo, cobrança de desempenho.
né? Ela tenta dar condições, não sei o quanto que ela dá ali em cima, eu acho que dentro dos laboratórios da iniciação científica a gente consegue suprir muito mais do que qualquer aula de reforço que porventura dá, mas o que pode melhorar nisso? E que pode chegar nesse ponto do Jedi que você tanto falou aí? Eu acho que vai juntar um pouco com o que eu gostaria de dizer para a Yael também. A gente tem que entender aonde a gente pode ajudar a situação, né? Obviamente, a gente queria acabar com toda a misoginia, todo machismo, todo racismo no universo. Impossível. A gente queria resolver a situação da educação básica. Também não é viável, não está dentro do nosso domínio, nem na nossa arena de influência, né? Além do voto, a gente não tem. Então, eu continuo achando que o sistema de ações afirmativas de todos os níveis é extremamente importante. E a gente sabe que vão ter pessoas que vão usar isso de maneira diferente, né? Alguns com mais êxito que outros. Porque a verdade é que quando você começa a ter essas pessoas dentro do ambiente científico, pessoas que tradicionalmente não estariam ali, faz a gente pensar como orientadores, faz a gente pensar como instituição, né? Então, eu acho que, para mim, as ações afirmativas são um cavalo de Troia dentro da sociedade. A gente não pode culpar a sociedade brasileira de ser racista, que é extremamente racista, extremamente misógino, se a gente não muda a cara do ambiente científico em volta da gente. O que a gente está tentando, o que se tenta suprir com as cotas são problemas históricos extremamente graves, porque a pessoa que vem de uma casa, de uma renda de um salário mínimo, 2 salários mínimos, na comunidade, que quando chove enche, tudo isso já está contra a pessoa, né? A pessoa que realmente é de baixíssima renda, primeiro, o fato que ela entrou com cota mostra que ela é excepcional. Uma pessoa normal não entraria com as condições de vida de alguns dos alunos, não chegaria à universidade. Eu acho que a gente tem que ver que, mesmo com o sistema de cotas, essas pessoas são excepcionais. E como a Cristina falou, vem de uma pessoa não cotista, pré-cotas, tão velha que é pré-cota. Eu ainda acho que é extremamente importante. O que pode melhorar é o que a gente pensa, igual o Ciências Sem Fronteiras, né, Cris? Que a gente conversou tanto na época. É porque a coisa é feita, muitas vezes, sem a intenção, sem a firmeza do projeto. Tem um monte de projeto aqui. Agora está todo mundo criando programa de ação afirmativa para negro aqui no Reino Unido, que é transplantar gente preta para dentro das alunos, principalmente alunos de doutorados pretos, para dentro da instituição. A instituição em si não se prepara para esses alunos. As práticas, que são elitistas, não mudam com esses alunos. Eles dão bolsas de valores diferenciados para esses alunos, frente a alunos que entram da maneira tradicional, que geralmente são pessoas caucasianas, britânicas. Então, o que eu acho que é importante, a transformação para mim, não é nem a primeira transformação, e mais importante para mim, não é dos programas em si, é da comunidade que abriga esses programas, né? Das pessoas que administram o programa. Por que o programa Ciências Sem Fronteiras se tornou Turismo Sem Fronteiras em muitos lugares? Porque ficava à mercê de quem recebia os alunos criar um programa diferenciado para eles ou não. E, geralmente, as pessoas só fazem aquilo que elas são obrigadas a fazer, né? Ou quando elas têm um comprometimento maior. Então, acho que dentro... Deixa eu fazer uma observação. Em Nottingham, que a Augusta ficou a cargo disso, foi um sucesso, né? Só para as pessoas terem noção. Realmente foi um sucesso o Ciências Sem Fronteiras. Aluno com paper publicado, participação em congresso. Gente que voltou e se deu bem. Ah, Alex, tudo bem? Ah, Alex!
Legal. Mas então, Cris, é isso que eu acho. Eu acho que o que falta, o que acontece é que, como tudo, é igual fazer experimento, né? Você me falava muito isso. Começa o experimento tão bem. Cadê a finalização? Cadê o capricho no final? Eu acho que o que falta é isso. É aquele capricho no final, né? Colocar um monte de gente e dizer, olha quanta gente tem agora. E cadê? Eu acho que falta, pelo menos aqui no Brasil, e aqui na UERJ, isso aí é uma tônica, eu acho que não é só na UERJ, mas a UERJ, como é menor, a gente vê isso melhor, é a falta de planejamento. As coisas são pensadas e feitas, mas não tem um planejamento para colocar o negócio para funcionar, entendeu? Então, é assim, olha, tem dinheiro para isso, vamos fazer. Então, o que a gente vai gastar? Amanhã. Vamos lá, vamos fazer, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo. As pessoas não... E aí não tem tempo. Agora mesmo, o nosso CNPq está abrindo um INCTI para 5 anos, pelo menos. Em um mês, ele abriu no final de julho e está terminando no início de setembro. Não, ou seja... INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Nacional, não é? Não é pegar você, o teu grupo aqui e fazer um projeto. Mas assim, são coisas que se repetem. Eu acho que no Brasil é mais dramático, porque a gente sabe da dificuldade de tudo. Então, é igual quando eu falo para o pessoal que teve reagente que chegou para a minha tese depois que eu defendi, não é? Com todo mundo aqui, não sou eu não sou pobrezinha. Com todo mundo aqui, coisa que fica 6 meses, você pagando despachante para colocar gelo seco para o negócio não morrer. Não, agora, para não morrer, ele chega para você e fala assim, eu pedi ontem, que eu não sei o que foi, eu pedi os tubos ontem, da Corning, você acredite se quiser. Primeiro ia ser para outubro, depois o cara mandou um e-mail dizendo que para janeiro. E são os tubos que eu preciso usar para o experimento do final do mês, amanhã. Né? Então, quando eu vi o pessoal do laboratório... quando eu vi o pessoal do laboratório, mas eu vejo aqui as pessoas elas reclamam que o negócio não chega no dia seguinte. É o planejamento. A gente precisa se planejar muito no Brasil, porque a gente sabe que dia de muito é véspera de pouco. E, infelizmente, não tem profissionalização da administração universitária, que é um problema também, né? Que aqui tem. Mas eu acho que o Brasil e a UERJ têm tantas lições maravilhosas. Eu acho que assim, quem está aí, e quando eu estava, a gente fica se batendo muito porque a gente quer ser melhor. Mas são lições maravilhosas, com todos os problemas. Não é perfeito, mas é extremamente inovador e transformador. Eu concordo com você, Cris. Iniciação científica. Quantas pessoas a gente ensinou no laboratório a fazer regra de 3, o básico, né? Então, isso para não falar do resto. Que não necessariamente entraram por cota ou por ações afirmativas ou não. Passaram lá em primeiro, às vezes passaram em primeiro lugar, mas não sabiam fazer a regra de 3. Pois é. Bom, então, Guta, isso, infelizmente a gente vai ter que interromper aqui, mas você está convidada mais. Depois você vai ter que falar em diplomacia científica de novo, viu? Tá bom, eu faço eu achava que eu não deixei claro, né? Mas eu estava querendo muito dividir isso com vocês e eu achava que ia ser chato. É muito interessante ver o que você está fazendo aí. Eu acho que é uma lição para todo mundo. É bom saber que você está aí. Você está num país que é extremamente preconceituoso, que, aliás, ele disseminou o preconceito muito mais. Está aí o americano que não nos deixa mentir. Made in UK. Exato. Eu acho que não nos deixa mentir, é extremamente... E você está podendo fazer isso aí, né? E trazer para a gente um bocado do que você está fazendo, né? Porque como a gente importa tanta coisa, pode ser que a gente importando isso... Não, vocês estão exportando, é muito mais para dizer que enfim, é porque eu vi isso sendo feito no dia a dia, né? Então, fica aqui minha gratidão a você, Cris, a todos aqui presentes, a UERJ, a Fiocruz, e é isso, que a gente continue na luta. Bom, gente, muito obrigada a vocês todos, um abraço a todos, e na próxima quinta-feira estaremos de novo aqui com outro belo palestrante aqui nos falando.
Sobre eu esqueci quem é, mas é uma pessoa importante também, tá? Tchau, Guta. Prazer te ver. Tchau, Micália. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Manda um beijo para Malu. Manda sim. Sabe que eu sou fã da sua filha. Tchauzinho. Tchau. Tchau.